Questão 1 da ficha 9. Na questão 1 da ficha 9, ele pede a quantidade de lados, considerando o número de vértices igual a 11. Para isso, a gente vai usar a fórmula das arestas. Quantidade de faces vezes a quantidade de arestas que saem de cada uma dessas faces. Então, eu tenho 2 pentagonais, 4 quadradas e n triangulares. Resolvendo essa equação, a gente tem como arestas sendo igual a 26 mais 3n sobre 2. A quantidade total de faces vai ser o número de faces pentangulares mais o número de faces quadradas mais o número de faces triangulares, dando 6n. Colocando na fórmula vértices mais faces iguais às arestas mais 2, eu tenho, vamos substituir, então 11, número de vértices, mais 6n, que é o número de faces, mais a quantidade de arestas, esse, mais 2. Resolvendo, a gente tem como o número de faces triangulares 8 nonos. Não tem como a gente ter um número de faces triangulares igual a 8 nonos. Então, essa afirmação está errada. Na 2, ele pede a quantidade de faces triangulares, considerando o número total de faces igual a 16. Colocando na fórmula. Então, 16 tem que ser igual ao número de faces pentagonais, mais o número de faces quadradas, mais n, que vai ser o número de faces triangulares. Resolvendo, a gente tem um número de faces triangulares igual a 10. Então, a afirmação está certa. Na questão 03, ele vai pedir o número de arestas totais. Considerando o número de faces triangular igual a 1. A gente coloca na fórmula das arestas. Vai ser a quantidade de faces vezes o número de arestas que sai de cada uma dessas faces. Resolvendo, dá 29 sobre 2. Quando a gente divide, dá 14,5. Então, não tem como a gente ter 14,5 arestas e meia. Então, a afirmação está errada. Na questão 04, a gente vai ter que retomar a relação da soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180. N considerando o número de lados. Então, você tem 4 lados, 4 menos 2 vezes 180. 5 lados, 5 menos 2 vezes 180. 6 lados, 6 menos 2 vezes 180. É 3. Aqui é 3. Então, colocando na fórmula, eu vou ter 4 vezes 360, 2 vezes 540, mais 6 vezes 180. Resolvendo, eu vou ter 3.600. Então, a afirmação está correta. Na questão 05, ele pede o número de lados, considerando a quantidade de arestas iguais a 25. Então, eu vou fazer a mesma relação que a gente fez na questão 3 e na questão 1. A gente vai colocar na fórmula. Resolvendo a fórmula, substituir no número de arestas, que é igual a 25, na fórmula, e a gente resolve. Resolvendo, o número de arestas, o número de faces triangulares é igual a 8. Então, a questão está correta. Área total, soma a área lateral com a área da base. Para você achar a altura, o volume, você faz a área da base mais vezes a altura. Na figura 2, você vai utilizar o mesmo raciocínio. Acha a área da base, base vezes a altura, e vai desmembrando as figuras que ele tem. Então, faz a área do retângulo, base vezes a altura. A área do telhado continua sendo retângulo, então base vezes a altura. A área do pentágono. Traça um retângulo e depois você vai trabalhar com Pitágoras nessa parte, para você poder achar a medida do lado do telhado. Depois, você vai somar todas essas áreas, juntando a área lateral. Para você achar o volume, é a mesma coisa, a área da base vezes a altura. Questão 3 da ficha 9. Na questão 3 da ficha 9, ele quer a apótema da pirâmide. A apótema da pirâmide vai ser a altura do lado da face. Para a gente fazer isso, a gente vai traçar um Pitágoras. Então, a altura que ele já me deu da pirâmide é 3. E eu vou ter a apótema da base, vai ser a metade do lado da base. Então, se o lado é 4, a metade é 2. Traçando um Pitágoras, eu vou ter x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, vai ser a altura ao quadrado, mais a apótema da base, que é 2 ao quadrado. Resolvendo, eu vou ter a raiz de 13 centímetros. Então, a afirmação está correta. Na 2 da questão 3, ele está pedindo o volume dessa pirâmide. Para a gente calcular o volume da pirâmide, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Como eu tenho um quadrado, a área da base vai ser lado ao quadrado, 4 ao quadrado, vezes a altura que é 3, quadrado, vezes a altura que é 3, dividido por 3.
volume dando 16 centímetros cúbicos. A questão 3 e 4 da ficha 9 estão faltando informação, então não tem como a gente realizar essas questões. Questão 4 da ficha 9. Na questão 4 da ficha 9, na questão letra A, ele quer que calcule o volume da pirâmide pequena. O volume da pirâmide pequena ele vai ser área da base vezes a altura dividido por 3. A altura da pirâmide pequena vai ser a altura total menos a altura do tronco. Então, 6 menos 4, a altura da pirâmide pequena é igual a 2. Sabendo que ela tem uma base retangular, seus lados vão ser 2, 4 e 2. Então, a área da base da pirâmide pequena vai ser 8. Substituindo na fórmula, eu vou ter 8 vezes 2 dividido por 3, dando uma dízima periódica, 5,3333. Na questão letra B, a gente vai utilizar, ele quer saber o volume do tronco. O volume do tronco a gente vai usar a fórmula. A altura sobre 3 é igual a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz da multiplicação da área da base maior com a área da base menor. Substituindo os valores, eu vou ter a área da base maior 6 vezes 3, 18, a área da base menor 4 vezes 2, 8 e a raiz desses dois, 144. Resolvendo a equação, eu vou ter como volume total 5,66, o volume do tronco.